E o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, esteve em Juiz de Fora para uma aula magna sobre administração pública brasileira e antes visitou os espaços da TV Diversa. Mais informações com a repórter Sulamita França. O primeiro encontro do ministro Antônio Anastasia foi nos espaços da TV Diversa. Ele, que é ex-governador, vice-governador, senador da República por Minas Gerais, foi escolhido para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, depois de 7 anos em exercício no Senado Federal. Anastasia assumiu em fevereiro o cargo em que foi escolhido pelos pares. Com formação em Direito e mestrado em Direito Administrativo, tem uma ampla experiência na administração pública. Por isso, recebeu o convite para a aula magna no Centro Universitário Academia. Nós preparamos uma matéria sobre a visita. Vamos conferir. Anastasia visitou a Diversa acompanhado do diretor-geral do Uniacademia e da TV Diversa, Giovanni Aguiar, do diretor de conteúdo, Abdon Couto, do gerente-geral Fabiano Almeida e Bernardo Cunha, supervisor de suprimentos na rede Verbita de Educação. Anastasia conheceu as instalações do prédio, como switcher, controle mestre, redação e a central técnica. Ainda viu de perto toda a estrutura do estúdio da Diversa, onde são realizados os programas. Depois seguiu para a residência Iris Vilela, que faz parte das instalações da TV. Durante o encontro, assistiu um vídeo institucional da Diversa. Em 2018, iniciou-se a materialização de um sonho, a construção dos estúdios da Diversa. À noite, Antônio Anastasia ministrou a aula magna sobre administração pública brasileira no Centro Universitário Academia. O encontro reuniu centenas de alunos de diversos cursos e professores. O Estado é uma concepção jurídica, é uma criação que foi feita no passado para dar sustentação à nossa vida em sociedade. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, dizer que tecemos aqui considerações sobre a história da administração pública no mundo e no Brasil em especial, as suas dificuldades, mas que fiquei especialmente impressionado pela qualidade das perguntas, a participação de toda a plateia, dos alunos, dos professores, com perguntas muito inteligentes e instigantes. Então, uma oportunidade que tive, não só para trazer as minhas opiniões, mas também para aprender aqui na Uniacademia. Muito obrigado. Para a aluna Verônica, do 2º período de Direito do Uniacademia, esse é um momento ímpar. Como aluna do curso de Direito do Uniacademia, só tenho a elogiar a iniciativa da instituição. Um tema atemporal, de significativa importância nas diversas áreas de formação. O professor Anastasia discursou com excelência sobre o tema, ao fazer um resgate histórico da administração pública brasileira, abordando os avanços obtidos, desafios, nos faz refletir o quanto precisamos avançar, pensar na coletividade para uma administração mais eficiente e voltada para a garantia dos direitos sociais. Excelente oportunidade da gente ter na nossa instituição o ministro Antônio Anastasia, com toda a bagagem que ele tem na administração pública. Certamente para o nosso curso de Direito, para os nossos alunos que estão ingressando, é uma oportunidade maravilhosa. Creio que para toda a instituição, hoje tivemos uma noite primorosa para coroar os 50 anos da Uniacademia. A aula especial faz parte das comemorações dos 50 anos do Centro Universitário Academia. Eu avalio como sendo muito importante porque, como ouvimos do professor Anastasia falando, a administração pública faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e aquilo que ele disse é importante a gente conhecer. Ele usou uma expressão aí que ela é como uma sombra que está ali. Mas a sombra, se a gente não conhece que ela faz parte de nós, ela pode nos assombrar ao invés de termos a familiaridade e continuarmos fazendo e caminhando e percebendo que essa sombra é parte de nós. Então, a administração pública é um bem que vai ajudar a toda a população e é importante saber o seu valor e o benefício que ela traz para toda a população. E durante a visita à TV Diversa, a nossa equipe conversou com o Antônio Anastasia sobre a sua experiência na política e à frente da administração pública mineira. Estamos recebendo hoje no Diversa em Rede Antônio Anastasia, que está aqui ao meu lado, professor licenciado da UFMG, mestre em Direito Administrativo, ex-governador do estado de Minas Gerais, senador e agora ministro do Tribunal de Contas da União.
Ministro Antônio Anastasia, é um prazer ter você aqui conosco. Queria que você comentasse um pouco, esse ano o senhor se despediu aí do Senado, né? Foram 7 anos de trabalho frente ao Senado aí federal, e falar um pouco também dos primeiros meses do seu trabalho como ministro do Tribunal de Contas da União. Bem, boa noite, muito obrigado. Quero cumprimentar todos os telespectadores da Diversa que nos acompanham, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui. E, de fato, eu tive uma grande oportunidade, eu tenho tido uma grande oportunidade durante a minha vida profissional. Exerci várias funções e, mais recentemente, como mencionou, o exercício do cargo de senador pelo estado de Minas Gerais, que muito me honrou a confiança dos mineiros, e durante 7 anos exerci o mandato senatorial, tendo por foco muito um trabalho técnico, com a apresentação de projetos de leis e relatorias. Aliás, durante esse período, eu tive a honra de ser o senador com o maior número de relatorias e das mais complexas. E durante, portanto, esse mandato, eu me empenhei muito para que avançássemos no ordenamento jurídico brasileiro. Isso foi reconhecido pelos meus pares, tanto assim que eu acabei sendo, por eles, indicado para a vaga do Senado no Tribunal de Contas da União, mercê de meu estudo e conhecimento da administração pública, da minha experiência em ser professor de Direito Administrativo. Então, desde fevereiro desse ano, eu me encontro num colegiado, são 9 ministros, eu sou um deles, que cuido exatamente da tutela da questão relativa à boa alocação dos recursos públicos. E o tribunal aumentou muito a sua competência ao longo dos últimos tempos. E não só na questão formal da aplicação regular dos dinheiros públicos, mas também na averiguação da boa prática da administração, das políticas públicas, do acompanhamento da desestatização, das agências reguladoras, ou seja, uma grande gama de atribuições. Então, apesar de estar relativamente recente, eu estou muito animado, muito satisfeito e contando até com a confiança dos meus pares no tribunal, acabamos de apresentar como relator lá também no tribunal a nova regra de prescrição, que é uma matéria tecnicamente muito importante e que aprovamos muito recentemente. E falando dessas matérias importantes, eu trouxe aqui uma lei no qual o senhor é autor, a Lei 13.655 de 2018, a chamada Lei de Segurança Jurídica, que vem com o propósito aí de conceder maior segurança jurídica na regulamentação, interpretação e aplicação na legislação do direito público. Por isso, eu queria saber do senhor, essa lei, né, é uma lei extremamente importante, que o senhor comentasse um pouco sobre ela. É verdade. Essa lei que é chamada Lei de Segurança Jurídica, a lei que alterou a chamada LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é uma lei que eu apresentei por uma sugestão de diversos professores de Direito Público do Brasil. Ela tramitou durante 3 anos no Senado, depois na Câmara foi aprovada, uma certa polêmica na hora, pela pouca compreensão da sua extensão. Mas qual foi o meu grande propósito? Eu sempre, inclusive exercendo o cargo de governador de Minas Gerais, sempre percebi que havia o receio dos servidores, dos agentes públicos, de tomarem decisões. Por quê? Uma tomada de decisão hoje, como se diz uma assinatura hoje, muitas vezes é um processo amanhã. Não estou me referindo àquela pessoa que age com má fé, com dolo, aquela pessoa que comete um crime. Esse, evidentemente, terá as penas da lei. Mas é o servidor comum, o servidor ordinário, aquele que quer acertar, mas que eventualmente pode errar, porque só não erra quem não faz. Então, desse modo, essa lei visa proteger esse bom gestor, visa determinar aos órgãos de controle que aquele que vai julgar essa situação deve se colocar no lugar daquele gestor naquele momento e também pensar nas consequências da sua decisão. Então, é uma lei muito moderna, considerada muito moderna, eu me orgulho muito de ser autor dela. Acredito que meu período no Senado, apesar de várias leis que fiz e que fui relator, essa é aquela que eu tenho certamente um gosto, uma apreciação pessoal maior e fico muito orgulhoso de vê-la objeto de estudos no mundo acadêmico e também de uma boa aplicação pelos tribunais. O senhor foi governador, vice-governador e também secretário executivo aí de 2 ministérios, tem mestrado aí em Direito Administrativo. E aí, essa sua relação com a administração pública já não é de hoje, né? É verdade. Como eu disse há pouco, o destino me concedeu uma graça muito grande, que é exatamente a possibilidade de, sendo um professor de direito administrativo, portanto, conhecendo a matéria em teoria, ser também responsável pela aplicação dessa teoria à prática e percebendo como isso é difícil, não é fácil fazê-lo. E durante esse período todo, portanto, eu exerci diversas funções na administração pública, como secretário de Estado, secretário executivo de 2 grandes ministérios, vice-governador, governador no Poder Executivo e pude, então, não só, é claro, com uma grande equipe, desdobrar e desenvolver a melhoria das políticas públicas no Brasil. E depois também no Senado, tentar aperfeiçoar a legislação também no campo
da administração pública, que é, digamos, a minha paixão. Excelente. Hoje o senhor está tendo a oportunidade de conhecer um pouco das dependências da TV Diversa e logo depois também vai para o Centro Universitário Academia, onde o senhor vai proferir uma aula magna, né? O que o senhor achou desse convite? Eu fico muito agradecido ao convite que foi feito pela Uniacademia para estar aqui para essa aula. Da mesma forma, a gentileza do convite para estar aqui na TV Diversa, que eu já conhecia muitas referências, mas não tinha oportunidade ainda de estar pessoalmente. Estou aqui encantado, não só com as dependências extremamente modernas, digitalizadas, mas também com a qualidade do corpo técnico que aqui trabalha. Então, quero cumprimentar a direção da TV e como também da universidade e ter a oportunidade de, durante essa aula magna, falar sobre o tema que eu dizia há pouco da minha paixão, já que o tema será exatamente a administração pública brasileira, seus desafios, suas perplexidades e como, que muitas pessoas não sabem, a administração pública é importante no cotidiano e na vida de cada brasileiro. Com certeza. Quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente. Elias, a gente volta com você.